Olá, aqui é a Juliana do Segredos que Ninguém Vai Ouvir ou Não. E sim, tem mais de ano e meio, ano e meio que eu não apareço por aqui. E sim, muita coisa aconteceu. E que me levou a dar esse stop. Da mesma forma, aconteceu também para eu estar aqui agora. Antes de tudo eu vou pedir desculpas porque eu tô gravando de dia. Vocês vão ouvir carros e vocês vão ouvir minha janela porque o vento tá bem forte. A última vez que eu gravei foi em maio de 21 e hoje é dia 1º de outubro de 2022. Pois é. Um ano bem tenso. Bem tenso, bem intenso. E que tentar colocar em palavras nem sei explicar. Eu acho que eu vou começar pelo mais dolorido. No último dia 9, meu pai foi embora. A gente lutou até o último segundo. Nós tentamos o melhor para ele. Até mesmo uma casa de repouso onde ele tinha toda a proteção que a gente já não podia dar. Foi uma orientação do fisioterapeuta, do psiquiatra e da neuro. Mas, além do Parkinson, a demência, como eu falei para vocês, acho que eu cheguei a falar aqui, o caso dele já não era Alzheimer, mas ele estava começando a ficar com problema. E estava consumindo ele. Fora a parte física, o próprio Parkinson estava fazendo muito mal a ele. E de maio, isso aconteceu em janeiro desse ano, quando a gente tomou a decisão, até ali a decisão mais difícil das nossas vidas, eu e meus irmãos, onde muita gente quis dar opinião. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz há muito tempo, de gente que sumiu quando a minha mãe adoeceu, gente que sumiu quando ele adoeceu, gente que, enfim. Aí na hora que acontece alguma coisa, todo mundo é entendedor, né? Todo mundo sabe. Somos os vilões, viramos os vilões. Se a gente estava precisando de ajuda, se estava complicado pra gente,
tô tentando fazer sem chorar, tá, gente? Então eu vou ter que fazer umas pausinhas aí. Mas a verdade é que, sendo bem honesta, é uma briga interna que a gente tem, né? Porque o lado humano da gente queria ele aqui. É óbvio. A gente queria ele aqui por mais 10, 20 anos. Mas não do jeito que ele tava, não passando por tudo que ele tava passando. E que essas pessoas não tinham a menor ideia, porque eram incapazes de pegar um telefone e... Oi, cachorrinho, tá vivo? E muitos se esconderam atrás mesmo da pandemia. Não, eu não visitava porque a gente ficou 2 anos em pandemia. A pandemia foram 2 anos. Tinha gente que não via meu pai há 5. E ainda esbravejaram quando a gente realizou um desejo do meu pai, que era de ser cremado. É difícil. Mas descansou. E quanta coisa mudou. Eu acho que se vocês pegarem o último vídeo, eu não sei nem como é que... Amanhã é eleição, gente. Vocês não sabem como é que tá essa rua aqui hoje. Acho que todos os candidatos a deputado, todo mundo já passou aqui na rua, tá? Eu peço 1000 desculpas pra vocês. Todo mundo já passou aqui na rua hoje. Tá, beleza. Aliás, se Deus quiser, quando eu voltar, eu volto com ótimas notícias de que a gente conseguiu tirar esse genocida do poder pra 2023. Eu tô assim, eu tô meio desconectada, apesar de ter voltado ao trabalho. Então é isso, gente. Esse vídeo ele é mais pra dizer que eu tô voltando. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês, porque muita coisa mudou. Eu sei que todo mundo vai prestar atenção que tem alguns detalhes que estão precisando ser consertados aí, e eu já estou tratando disso. E não foi só um corte de cabelo, não é só esse detalhe, não é só a cor do cabelo. Eu agora tô aqui no meu quarto, os meus pops estão aqui em cima. Meu gato, o X, tá aí pela casa. Mas eu tô voltando, gente. Eu tô voltando. As aulas presenciais custaram, mas voltaram na minha escola. E definitivamente eu achava que essa história de que nós seríamos outras pessoas no pós-pandemia era uma falácia. Eu achava meio impossível. Mas definitivamente eu sou uma outra pessoa. Se eu sempre já fui uma pessoa de... Eu peço desculpa pela minha voz, tá? Eu me chuva uns dias atrás. Então eu já dando aula, já perco voz.
Vocês imaginem, tomando chuva, tive febre, devo estar com resfriado bem pesado. Mas a gente vai fazendo diário, falando de livros, falando de séries, a gente vai voltar aí. Falar muito sobre educação, porque agora eu posso falar com... Porque quando a aula era remota, eu vou dar um spoilerzinho, né, do que vem por aí, tudo parecia correr bem. Para os que estavam frequentando a aula remota, né, porque a gente tinha os problemas dos que não estavam acompanhando e era uma grande preocupação nossa. Mas mesmo os que estavam, eu costumo dizer que quando eu cheguei na aula presencial, eu descobri que a minha turma era uma turma fake. E depois eu explico melhor isso, porque a minha turma é uma turma de terceiro ano, onde eu acho que 3 são alfabetizados de fato. São capazes de pegar uma caixa e ler um livro e ler pequenas passagens, um pequeno texto. São capazes de escrever. E não é um fenômeno que acontece com o terceiro ano. A gente tem isso no nono ano. O ensino público, se ele já tinha um déficit muito grande, a pandemia deu uma alargada absurda. E a gente vai levar aí uns bons anos para colocar isso de volta. Gente, se eu não estiver olhando para a câmera, eu já esqueci completamente como é que faz isso, tá? Eu já não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, para onde eu olho. Então, se vocês estiverem com a sensação que eu não tô olhando para vocês, eu peço perdão. Eu tô voltando agora. Eu vou me acostumar de volta, prometo. Mas é isso. Eu não falava antes porque para trazer problema eu acho melhor a gente trazer quando o problema está resolvido. Né? Quando você não tem nada de bom para falar, a gente cala a boca. Eu pelo menos sou assim. Se não é para agregar, se não soma, some. Que foi isso que eu fiz aqui. Se não era para somar, aí né, nossa fotinha, né, ó. Se não soma, ó. É isso. Mas eu não esqueci de vocês. Eu vi bem pessoas que, aliás, foram gratas, surpresas. E eu tenho uma coisa que eu tenho que confessar que eu não tô sabendo ligar. Esse vestido mesmo agora que eu tô usando aqui, a minha escola, ela voltou, demorou a voltar. Porque ela entrou em obra, mas uma obra assim, radical. E ela era para ter sido entregue em setembro do ano passado, não foi. Passou para novembro, que foi quando as aulas presenciais voltaram em Nova Iguaçu, não foi. Era para ter sido entregue em fevereiro desse ano, não foi. E nós voltamos agora, dia 29 de agosto. É uma coisa assim enlouquecedora, né? E além dessa batalha, eu acredito muito no que eu faço, gente. Eu falo, acho que o dia que eu não acreditar mais na educação, eu realmente peço exoneração e eu peço para sair, porque
É uma geração que a gente já tá conseguindo cuidar para que venha com menos preconceito, pelo menos enquanto são crianças, né? Porque depois vão crescer, com menos intolerância do que... Eu não posso falar muito porque eu já contei para vocês, meus pais foram pessoas assim excepcionais. Eu já contei aqui a história de uma das minhas melhores amigas, que eu só me toquei que ela era adotada. Eu já tinha uns 10, 11 anos, eu já morava no Rio. Isso porque ela era negra, né, considerada negra. E ela era adotada por espanhóis, ela tinha irmãos que eram filhos de sangue do casal, e todo mundo loiro, de olho azul. E pra mim, ela era só a minha amiga. Até que um dia alguém falou, pô, tu não se toca. Realmente, eu costumo dizer que a nossa geração ali, a geração 80, 90, foi a última infância inocente. Hoje em dia você pega uma criança, ela já tá com um celular ou um tablet na mão. E eu tive tios e tias, né? Eu falo entre aspas porque não eram irmãos do meu pai e da minha mãe, mas eram amigos. E meu pai e minha mãe são do universo do carnaval. Sempre foram. E... bom, o universo do carnaval, seja aqui no Rio, seja em Caçapava, onde a minha família reside, ou pelo menos na maior parte dela, tem muitos homossexuais. Pra mim, eles eram só meus tios e tias. Eu já era literalmente adolescente quando eu fui entender que eles eram diferentes. Por que de diferente? Vamos combinar que não tem nada, né? Mas pra muita gente aí tem. E eu quero mais é que essa gente se lasque. Porque, ironicamente, são as pessoas que não largaram a mão dos meus pais. Mas vamos deixar isso pra depois, tá? Hoje o objetivo é aqui fazer esse resumão. Dar, infelizmente, a má notícia de que meu pai se foi. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente muito... Eu me sinto muito, muito honrada. Falei isso já dezenas de vezes e vou dizer. De ter sido escolhida por esses dois para ter sido para ter nascido filha deles, para ter sido educada por eles, e para eu ser eu e meus irmãos sermos o verdadeiro legado deles. Eles não deixaram herança pra gente brigar. Sim, esse apartamento é parte da herança da minha mãe. Né? Quando o apartamento é posto no nosso nome e é vendido, foi com dinheiro da venda do apartamento que eu comprei o meu, mas a gente, eu não vou saber editar isso.
Vai ficar longo de vocês me verem chorar. Pode ir em velocidade 2, tá? Mas seu Zé Mauro e Dona Carminha, hoje eles estão juntos lá. Estão dançando com a baiana e o malandro preferido. Como disse um colega meu de infância, no sonho sonhado do céu. Sonho sonhado que era o bloco carnavalesco que eles faziam parte, que meu pai e a família deles ali tinham. Um casal que no começo, meados aí dos anos 80, uma filha pequena, um filho bebê de menos de um ano e gerando a terceira filha. Ele olha para ela e diz: tenho a chance de crescer na carreira, mas precisamos mudar de estado. E ela diz: eu vou com você. Então, quando eu digo que meus pais foram guerreiros, eu não tô falando só dessa luta no fim da vida, porque cada um lutou sim. Lutou até o último segundo pela vida. Mas eles são guerreiros desde sempre. E eu sou muito honrada de ser filha dos dois e ter sido escolhida para ter sido pelos dois, para ter sido filha deles, porque eu acredito muito nisso. E eles foram meu exemplo. Eu hoje tenho 8 anos de casada com uma pessoa que é incrível. Meu irmão tem 10 de casado também com uma pessoa que é incrível. E com certeza eles são os nossos espelhos de parceria, de fazer tudo junto, de lealdade, de buscar apoio um no outro. Minha irmã ainda tá solteira, mas com certeza é o que a gente deseja pra ela também. É melhor solteira do que com qualquer. Então eu sei que o que é dela tá guardado e esse parceiro, essa pessoa que vai dar a mão pra ela em qualquer situação, tá por aí, vai chegar. Tá bom? Eu vou parar por aqui e eu volto logo, prometo. Dessa vez eu prometo mesmo. Tá bem complicado porque a minha turma dá trabalho, tá? Mas eu vou tentar gravar, nem que seja com esse barulho no fundo, que seja gravando de dia, gravando num sábado à tarde. Não vou ter dia, não vou ter hora, não vou prometer que vai ser todo dia, tal hora, tal lugar. Mas quem ainda não sabia que meu paizinho foi embora, agora dia 9 de outubro, vai fazer um mês. Eu só peço orações pra ele, porque ele não foi pra luz, ele era um canhão de luz. O dia que ele partiu, com certeza um canhão de luz se espalhou pelo céu e era ele ajudando outras almas a subirem. Então, obrigada a todo mundo que de alguma forma tá aí, que ainda vai ver isso. Eu volto, gente, eu volto.